Vocês conhecem esses nóia aqui? Esses são o Ruby e o Scream do Suicide Boys, e maluco esses caras tinham um problema. E hoje nós vamos descobrir como dois primos nóia, e quando eu falo nóia, é nóia de verdade. Tipo, os caras usavam tudo que tinha pra usar e mais um pouco. Criaram uma cena musical única e salvaram vidas contando histórias. Os dois tiveram infâncias bem difíceis, morando em bairros pobres e passando situações que só eles sabem. Só que no meio de tudo isso, os dois primos encontraram refúgio dentro da música. O Scream virou DJ na adolescência, usando um laptop que ele adquiriu através de formas erradas. E o Ruby tocava bateria e violino desde os 7 anos de idade e teve várias bandas. Até 2015, ele trampava de garçom com o pai dele para ganhar dinheiro. Só que em 2014, revoltados com quão ruim a vida era, eles resolveram juntar os sonhos e fazer um pacto. Então eles criaram o Suicide Boys e fizeram um pacto que se não desse certo o bagulho até os 30 anos de idade, os dois iam se... Então os dois começam a escrever músicas sobre existencialismo, sobre depressão, sobre vícios, e mal sabiam eles que isso ia se conectar com uma legião de jovens que sentia a mesma coisa. Entre 2015 e 2016, eles foram levantando uma fanbase da hora, e com isso eles foram percebendo o impacto que a música dos caras tinha. Segundo o próprio Ruby, mano, um dia num show em 2015, um moleque chegou em nós e falou que a nossa tape ajudou ele no momento que ele tinha perdido a mãe pro câncer. E foi aí que eu percebi que nós estava salvando vida, mano. Só que conforme a fama foi chegando, o vício foi aumentando exponencialmente. Tipo, os caras já usavam muito, agora com fama e dinheiro pra gastar, esquece! E assim, os caras tentou ficar sóbrio várias vezes, só que a recaída sempre acontecia. Inclusive a música Low Key foi feita quando eles tiveram uma recaída de uma paradinha que você injeta no braço, talvez vocês saibam o que é. Então eles tiveram essa recaída, os dois juntos, no mesmo dia, e escreveram esse som depois. Só que tem uma parada que a gente tem que levar em consideração. Que eu acho que tudo que eles viveram, todos esses vícios, toda a depressão que eles sentiram, todos os sentimentos negativos, foi justamente o que ajudou eles a conquistar uma fanbase tão grande, porque as pessoas se conectavam com a verdade deles. E não foi à toa que em 2016 eles pegaram a primeira música deles na Billboard, tipo, fazendo isso há um ano praticamente. Então quando eles lançaram I Wanna Die in New Orleans, a carreira deles foi alavancada para um outro nível. Eles quebraram a barreira do mainstream com flows, letras e beats absurdos. Depois disso foi praticamente só subido. Os caras criou a G59 Records, lançaram tape atrás de tape, conquistavam cada vez uma audiência maior e usaram mais coisa do que vocês podem imaginar. Só que pelo menos pro Scream, isso em 2019 ia acabar. Porque é o seguinte, mano, o cara sumiu por 9 meses praticamente só usando. E tenta entender uma fita, as pessoas próximas dele tentavam falar pra ele parar, tentavam ajudar, só que o que um adicto faz quando isso acontece? Ele vai afastando as pessoas, ele vai fechando a porta para essas pessoas. Então quando ele finalmente reapareceu, ele fez muita terapia, fez a reabilitação e conseguiu ficar sóbrio. Agora pro Ruby, essa recuperação só viria um ano depois, em 2020, quando ele foi numa reunião na casa do Scream, tipo uma reunião de gravadora. E aí, mano, ele ficava volta e meia indo no banheiro usar as paradas e chegou o ponto que ele desmaiou no meio da reunião. E depois disso ele também resolveu ficar sóbrio. A verdade é que os mano iam de arrasta se eles não parassem, porque o bagulho era louco de verdade. E segundo eles, ver os depoimentos dos fãs falando que eles ajudaram na jornada de recuperação deles foi um bagulho que motivou eles muito a pararem de usar e ficarem de boa. Isso é um bagulho foda de se ver, porque, mano, da mesma forma que eles ajudaram os caras, também teve o retorno dos fãs ajudarem eles também. Só que em 2020 havia outro problema, a treta com 36 Mafia, porque tenta entender uma fita. Os caras eram parça, certo? Só que o que acontece é que, tipo assim, os caras do Suicide Boys usavam muitos samples do 36 Mafia, tipo, papo de 30 músicas com sample dos caras. E nenhum desses samples, eles tinham o direito autoral, tipo, eles davam direitos pros caras, ou fizeram algum contrato, alguma coisa. Então chegou ao ponto que todas as músicas do Suicide Boys estavam batendo, tipo, 40 milhões de views, e os caras do 36 Mafia não viam um centavo disso, então eles ficaram bolados e processaram os mano por 7 milhões de dólares. Pra ser bem sincero, errado os caras não tá, mano, porque realmente o certo é o certo, irmão. Só que também tava tudo bem pros caras, que eles tinham acabado de assinar um contrato de distribuidora milionário também, então eles estavam podendo pagar o que fosse. Depois disso também teve um problema com o produtor Deadmau5 por causa da música Antártica, que também pegou um beat do Deadmau5 e basicamente eles fizeram a música em cima, eles só rimaram em cima do bagulho. É por isso, inclusive, que no canal deles não tem essa música. Só que é o que eu disse, essa altura, mano, os caras já tinham vendido 500 mil de ingressos numa turnê e o dinheiro tava entrando forte, então foda-se. Aí eu esqueci de mencionar que em 2019 eles criaram uma das turnês recorrentes mais insanas que o mundo já viu, a Grey Day Tour, um lugar basicamente onde, mano, a galera que era fã do Suicide Boys virou, mano, família. Em 2021 eles conseguiram seu primeiro certificado de platina com a música To Those I Love, Thanks for Sticking Around. E desde então os caras só crescem, mano, lançando CD praticamente todo ano, fazendo várias turnês. E é isso. Em 10 anos de carreira é realmente absurdo ver o que esses malucos conquistaram. Desde a música até o lado pessoal de superar os vícios e as paradas que eles tinham, né?